E aí, pessoal, tudo bem? Professor Eren, na parada, nossa reta de chegada para o Enem, tá o Einstein aqui e o samurai da física. Então você sabe que hoje nós vamos falar sobre física. Eu separei alguns exercícios de física da parte de mecânica para a gente dar uma trabalhada, para a gente dar uma discutida. Então vamos agora para o nosso primeiro exercício. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em uma escala de 1:100, usando os mesmos materiais, ou seja, cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tem uma massa m torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m modelo e exercerá uma pressão P modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo, ou seja, qual é a razão entre as pressões P torre e P modelo? Então, essa foi a pergunta do Enem. Então, nós vamos partir da relação matemática que ele deu para nós, que foi de 1:100. E ele colocou as alternativas, ó. Então, eu tenho que o comprimento do modelo é 1, o comprimento linear da torre é 100. Tá? Então, eu parto dessa relação matemática. A área de apoio ela é diretamente proporcional ao quadrado das dimensões lineares, porque a área é lado vezes lado. E o volume é diretamente proporcional ao cubo das dimensões lineares, porque volume é lado vezes lado vezes lado. Então nós escrevemos assim, ó. A área do modelo pela área da torre é 1/100, porém elevado ao quadrado, porque nós estamos falando de área, de superfície. Dessa forma, a área do modelo pela área da torre vai dar 1/10². Por que 1/10²? Porque 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado elevado ao quadrado te dará 10². Agora a gente vai repetir esse mesmo raciocínio, porém utilizando o volume. Então vamos lá, o volume do modelo pelo volume da torre vai ficar 1/100 elevado ao cubo, o que me dará que o volume do modelo pelo volume da torre é 1/10². A mesma ideia, 100 é 10 ao quadrado, elevado ao cubo, 2 vezes 3, 6, 10². Como a definição de pressão é força sobre área, e a força que nós temos aqui é a força-peso, no lugar de força-peso nós vamos substituir por massa vezes a aceleração da gravidade. Então nós podemos escrever que a pressão ela será massa vezes a aceleração da gravidade dividido pela área. Porém, lembre-se que densidade é massa sobre volume. Isola a massa nessa relação, massa será densidade vezes o volume. Então, aonde está aparecendo massa, nós substituímos por densidade vezes volume. Então, o que a gente conclui? Que a pressão ela será densidade vezes volume vezes a aceleração da gravidade dividida pela área. Observa o seguinte, que nessa relação que nós desenvolvemos, essas são as alternativas que o Enem colocou. Nessa relação que nós desenvolvemos, a densidade e a aceleração da gravidade, elas são constantes. Então, o que vai poder variar? O volume e a área. E são justamente os dois que nós criamos uma relação agora há pouco. Então vamos ver como que isso daí vai ficar. Pressão na torre pela pressão do modelo.
uma vez que essas duas grandezas são constantes, nós não precisamos colocá-las. Vai ser igual ao volume da torre dividido pelo volume do modelo, vezes área do modelo pela área da torre. Observa que aqui está invertido. Ó. Aqui é torre, aqui é modelo. Aqui é modelo, aqui é torre. É invertido mesmo. E nós agora vamos fazer substituições em cima daquilo que nós determinamos. O volume da torre pelo volume do modelo, 10 a sexta. Área da torre pela área do modelo pela área da torre, 10 a quarta. Fazendo esse cálculo, essa divisão, nós encontramos 10 ao quadrado, que nos dá a alternativa letra C de cebola. Tudo bem? Vamos agora para o exercício 2. Olha só o exercício 2. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então aqui nós temos a água, nós temos aqui o bolsão de ar e essa aqui é a caverna. Nesse desenho, ele também nos informa que a pressão é 1/10 a quinta Pascal e nos dá algumas dimensões. E ele continua: durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. Senão pode dar aqueles problemas como a embolia pulmonar. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então tá aqui, ó, variação de pressão em quilopascal e o tempo de descompressão em minutos. Então esse gráfico também foi fornecido. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de 1000 quilogramas por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Bom, o tempo ele está pedindo na unidade minutos. É importante, por quê? Porque esse tempo de descompressão, ele também está na unidade minutos. Então você pode ficar tranquilo, sossegado, ou tranquila, sossegada, porque não há necessidade de fazer conversão de unidades. Bom, então vamos agora à nossa resolução. Essas são as alternativas do exercício. Então, primeiro, vamos calcular o aumento da pressão que ele foi submetido, que é devido à pressão de coluna líquida. Então, nós vamos aplicar aí o teorema de Stevens. Variação de pressão é igual a densidade, ou massa específica, vezes gravidade, aceleração da gravidade, vezes a variação de profundidade, que é o nosso ΔH. 10 a terceira é a densidade da água, ou massa específica da água, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a profundidade, ou variação de altura, é o 50. Isso aqui vai dar 500 vezes 10 a terceira Pascal, que você pode escrever como sendo 500 quilopascal. Bom, uma vez que você encontrou esse valor, o que você deverá fazer agora? Ir até o gráfico, porque ele deu um gráfico que relaciona a variação de pressão com o tempo de descompressão. Então vamos agora analisar aquele gráfico que estava no exercício do Enem. Então nós colocamos o gráfico aqui e observe que você tem o 500 kPa exatamente aqui, ó. Então nós traçamos uma reta vertical até encontrar o gráfico. Ao encontrar o gráfico, nós traçamos uma reta horizontal até ver o tempo em minutos da descompressão. Então, para 500 kPa, você vai ter 60 minutos de tempo de descompressão, o que nos dará a alternativa letra C de cebola novamente. Tudo bem, pessoal? Então, nós tivemos aí agora um exercício
de hidrostática. Vamos agora para a questão 3. Está lá. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Então ele nos dá a figura em que ele mostra uma mola, um cubo e um trilho horizontal. Quais são as forças que você vai ter aqui nesse sistema? Aqui no cubo, você vai ter a força normal, a força peso e a força elástica. Observe que o movimento desse cubo, ele é na horizontal. As forças normal e peso, elas estão na vertical. Então elas não vão participar do movimento, tá? Então elas não vão realizar trabalho, porque são perpendiculares ao movimento, e também não vão alterar esse movimento, aumentando a sua velocidade, diminuindo a sua velocidade. A única força que é horizontal é a força elástica. E a força elástica, ela é uma força conservativa. O que é uma força conservativa? A força conservativa, ela tem duas características. Quando ela realiza trabalho, a trajetória não interfere na realização de trabalho, e quando essa força realiza trabalho resistente, a energia que ela retira do corpo não devolve para o universo, ela armazena. No caso aqui da força elástica, ela vai armazenar na deformação da mola e você terá uma energia potencial elástica. Lembrando que na mecânica, a outra força conservativa que nós temos é a força peso. Agora, na física, nós temos ainda uma terceira força conservativa, que é a força elétrica. Para essas três forças, quando elas vão realizar trabalho, a trajetória não vai interferir na sua realização de trabalho, e toda vez que elas realizam trabalho resistente, elas retiram energia do corpo e armazenam na forma de energia potencial. Tá? Então, essa é uma informação muito importante. Por quê? Ao saber que a única força que vai participar aqui é uma força conservativa, você tem um sistema conservativo. E daí? E daí que a energia mecânica inicial ela será igual à energia mecânica final. Então, essa é uma informação muito importante para nós. O que o exercício continua falando? Ele fala assim, ó, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve, letra A, manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Letra B, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Letra C, manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação. Letra D, trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior e manter a deformação. E letra E, trocar a mola por outra de constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação. Bom, baseado nisso que eu acabei de te explicar sobre a conservação da energia mecânica, forças conservativas, vamos começar a resolver esse exercício. Então, o que nós temos? Que pela conservação da energia mecânica, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Quem que é a energia mecânica inicial? É a energia elástica, energia potencial elástica. Quem será a energia mecânica final? A energia cinética. Então, nós vamos ter aí a energia potencial elástica sendo transformada em energia cinética. Num sistema conservativo, não há perdas de energia, não há energia dissipada. Dessa forma, a gente pode igualar que o kx² sobre 2 ele é igual ao mv² sobre 2. O que dá para a gente fazer? Cancelar os dois que estão dividindo aí. E aí nós vamos ter o seguinte, que a velocidade ela vai ser igual a x vezes raiz quadrada de k sobre m. Bom, o x ela é a deformação da mola. O k é a constante elástica
da mola. Esse K, ele só se altera se você trocar de mola. E o M é a massa do bloquinho. Então, dá uma olhada nisso daqui, ó. Portanto, podemos concluir que para que a velocidade seja aumentada em 4 vezes, basta manter a mesma mola, ou seja, o mesmo K, e aumentar em 4 vezes a sua deformação. Temos essa alternativa? Temos. A alternativa letra B. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Então é um exercício que envolve bastante teoria, tá? Um exercício conceitual muito interessante e, ao mesmo tempo, você vai ter que montar essas equações sem utilizar nenhum valor numérico, apenas as próprias grandezas. Então nós temos aí a letra B de bola como alternativa correta. Exercício 4. O exercício 4 já é um exercício aí ligado à cinemática. Então nós temos um motorista que atende a um chamado de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Observa que o sinal do 1 metro por segundo ele vai ter que ser contrário ao sinal dos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, 1 metro por segundo ao quadrado vai ter sinal oposto dos 5 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque um está causando uma aceleração no corpo e o outro está causando uma desaceleração. Nós vamos adotar aqui para a resolução do nosso exercício que a aceleração vai ser positiva e a desaceleração será negativa. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então ele tem um tempo de resposta maior, com 1 segundo a mais. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Bom, esse tipo de exercício ele envolve 2 resoluções para 2 situações. Então você tem a primeira resolução para a primeira situação, motorista atento. E a segunda resolução para o motorista desatento. No motorista atento, o que me importa que vai interferir na resolução do motorista desatento? O tempo que ele demora para reagir, eu preciso encontrar esse tempo. Por quê? Porque eu vou precisar utilizá-lo acrescentando 1 segundo a mais para o motorista desatento. Tá? Então, se eu achar um tempo T para o motorista atento, para o desatento, T mais 1. Tá? Então, essa é a relação de dados entre os 2 motoristas. Então, vamos ver como que a gente resolve essa questão. Então, a gente vai começar primeiro pelo motorista atento, e aqui você tem as alternativas da questão. Então, para o motorista atento, nós temos o tempo de distância percorrido até atingir 14 metros por segundo a partir do repouso. Porque eu vou pegar depois esse tempo, somar mais 1 segundo, e aí eu terei o tempo do motorista desatento enquanto ele fica acelerando com aquela aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Aplico a função horária das velocidades, V igual a V0 mais AT, faço aí a substituição dos dados que eu tenho, então eu vou ficar com 14 é igual a 0 mais 1 T1. Isolo T1, você terá 14 segundos, foi o tempo em que ele ficou no movimento acelerado. Bom, e agora? Agora vamos ver quanto que esse motorista percorreu. Então eu uso a equação de Torricelli, V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta S, fazendo aí as substituições dos dados. 14 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2,1 D1.
Então, enquanto ele esteve acelerando, ele vai percorrer uma distância d1, que equivale a 98 metros. Então, quando ele vê a emergência e reage freando, ele já percorreu 98 metros. Vamos ver agora quanto que ele percorre na frenagem. Então, distância percorrida até parar. Reaplica o Torricelli, só que agora com outros valores. A velocidade final agora será zero, porque ele vai parar. Então, nós temos que 0 ao quadrado é igual a 14 ao quadrado mais 2 vezes menos 5, porque é a desaceleração, vezes d1'. Dessa forma, eu tenho que o d1' foi de 19,6 metros. Então, durante a frenagem, ele acabou percorrendo, tendo um ΔS aí de 19,6 metros. Quanto que foi o ΔS total dele? Desde o movimento acelerado, com o movimento retardado, até parar e entrar em repouso. Então, distância total percorrida é só somar o 98 com o 19,6, que você terá aí um valor de 117,6 metros. Com certeza, o motorista desatento percorrerá uma distância maior. Nós vamos achar a distância que o motorista desatento percorreu, a distância total, e depois nós utilizamos esse dado aí que nós acabamos de achar. Então, guarda esse 117,6 metros, que nós ainda vamos utilizá-lo. Vamos agora para o motorista desatento. No motorista desatento, como ele está usando o celular, ele gasta um tempo a mais para começar a sua frenagem do que o motorista atento. Então nós achamos que o tempo lá do motorista atento eram 14 segundos, então para o desatento, que está falando no celular, será de 15 segundos. E agora eu uso esses 15 segundos, tá? Para eu saber qual é a velocidade que ele vai atingir durante o movimento acelerado. Utilizo aí o V igual a V0 mais AT, função horária das velocidades. Ao fazer as substituições, eu descubro que ele vai ter uma velocidade final de 15 metros por segundo. Vou aplicar Torricelli para saber quanto que esse motorista percorreu durante o seu movimento acelerado. Então tá ali o Torricelli, vamos fazer as substituições e nós teremos 15 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 1, d1. Nós vamos ter como distância percorrida, ou deslocamento escalar aí, durante o movimento acelerado, de 112,5 metros. E agora? Agora a gente vai aplicar a Torricelli para saber quanto que ele percorreu durante a sua frenagem. Então vamos calcular a distância percorrida até parar. 0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 2 vezes menos 5 d2'. Lembra que o sinal negativo é porque está desacelerando e nós adotamos na aceleração sinal positivo. Fazendo esses cálculos, nós vamos ter que ele vai percorrer 22,5 metros na sua frenagem. Então você observa que tanto no movimento acelerado quanto no movimento retardado, ele percorre uma distância maior do que o motorista atento. Vamos pegar essas duas informações e vamos somá-las. Então vamos achar agora a distância total percorrida. A distância total percorrida vai dar 112,5 mais 22,5, 135 metros. Percorreu mais do que o motorista atento. Vamos agora ver quão mais ou quanto maior foi essa diferença. Então tá aí. ΔS vai ser o ΔS1 menos o ΔS2. 135 menos 117,5, nós vamos ter um ΔS de 17,4 metros. Pegando ali as alternativas do exercício, nós temos a alternativa correta, letra E, de escola. Muito bem, pessoal. Então, o exercício aí
bastante interessante na questãozinha aí do Enem, tá? Um exercício trabalhoso. Os cálculos não são muito difíceis, são cálculos assim relativamente tranquilos, tá? Mas é um exercício que demanda um tempinho a mais do que os outros. Nosso exercício 5, ele diz o seguinte, ó, vai ser um exercício de movimento circular, transmissão de movimento. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. Eu já vou mostrar esse sistema. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o primeiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM, que são rotações por minuto, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Então você vê 4 engrenagens com 4 valores aí de número de dentes. Quando você tiver número de dentes, você pode associar isso daí ao raio da engrenagem, tá? O número de dentes e o raio são grandezas diretamente proporcionais. Por que diretamente proporcionais? Porque quanto maior o raio, maior vai ser a circunferência. Então você consegue colocar mais dentes. Observa que a engrenagem B tem o dobro do número de dentes da engrenagem C. Então eu posso te afirmar que o raio da engrenagem B é o dobro do raio da engrenagem C. Então, costuma aparecer esse tipo de informação, tá? Em resoluções, em exercícios, quer dizer, que envolvam resoluções de movimento circular, transmissão de movimento. Ele não te dá o raio, mas te dá o número de dentes, e aí são grandezas, tá? Diretamente proporcionais. Essa é a engrenagem, a gente vai colocar a tabelinha aqui, ó, que ele nos deu. Então você tem aqui o eixo do motor, que está ligado à engrenagem A. Observa que o eixo do motor e a engrenagem A são engrenagens concêntricas. Então você tem uma transmissão de movimento do tipo concêntrica. Já a engrenagem A e a engrenagem B são o quê? Engrenagens solidárias ou por contato. A engrenagem B e a engrenagem C também são concêntricas, têm o mesmo eixo. Olha o eixo aqui, ó. A engrenagem C e a engrenagem D são solidárias ou por contato, também chamado de coaxial, tá? Concêntrico a engrenagem D. Então são esses tipos de associações que nós temos. Vamos colocar aqui na tela, ó. No acoplamento concêntrico, as frequências são iguais. Então nós temos o motor e a engrenagem A, as engrenagens B e C, e o ponteiro e a engrenagem D, tá? Já no acoplamento solidário, as frequências são inversamente proporcionais aos números de dentes. E quem são? As engrenagens A e B e as engrenagens C e D, tá? Então como que você identifica acoplamento solidário? Porque ele também é chamado de acoplamento por contato, ó. Tá? Nesse caso aqui, você vai ter as velocidades lineares iguais, e neste caso aqui você vai ter as velocidades angulares iguais. Então a frequência do motor e a frequência da engrenagem A são iguais, porque é uma associação concêntrica, ó. É uma associação concêntrica. Então você vai ter frequências iguais, 18 rotações por minuto. Já, se você pegar a frequência do corpo B vezes o raio, o número de dentes do corpo B, e falar que é igual, o seu produto é igual à frequência do corpo A vezes o número de dentes do corpo A, e por que eu posso fazer isso? É uma engrenagem solidária, uma associação solidária de engrenagens. Você vai ter que a frequência do corpo B vale 6 RPMs, tá? Vou fazer a mesma coisa com as engrenagens C e B, porque elas também são concêntricas e valem, então, 6 RPM. Essa informação eu consegui aqui, ó,
Aplicando a relação de engrenagens que são solidárias, você tem que a frequência do corpo D vezes o seu número de dentes é igual à frequência do corpo C vezes o seu número de dentes. A frequência do corpo D vai dar 2 RPM. Ali apareceu B, mas é D, frequência do corpo D, 2 RPMs. E por que eu preciso da frequência do corpo D? Porque a engrenagem D ela está associada de maneira concêntrica com o ponteiro. Então, eu sei que a frequência do giro do ponteiro será a alternativa letra B. Esse é um assunto recorrente no Enem. Em outras épocas já caiu muitas vezes, tá? Então, bastante atenção para movimento circular uniforme e transmissão de movimento, seja ele solidário ou seja ele concêntrico. Encerramos por aqui. Um abraço a todos e um bom estudo. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lamon, faço parte da equipe de Física do Colégio Nacional e hoje trouxe para vocês dicas importantíssimas para os principais vestibulares que nós temos aí pela frente. E para a gente poder começar nosso bate-papo de hoje, eu trouxe para vocês aqui uma questãozinha de eletrodinâmica, que é sempre uma boa pedida para qualquer vestibular que você for prestar, inclusive para o Enem, né? Sempre tem uma questão envolvendo resistores, corrente elétrica, potência, análise de circuitos elétricos, e essa questãozinha aqui vai nos ajudar a recordar muitos tópicos importantes para o seu vestibular. Ó, vem ler comigo. Um circuito é formado de duas lâmpadas, L1 e L2, uma fonte de 6 volts e uma resistência R, conforme desenhado na figura. As lâmpadas estão acesas e funcionando em seus valores nominais. Ele coloca aqui entre parênteses alguns valores importantes. A lâmpada 1 é de 0,6 watt e 3 volts. E a lâmpada 2 de 0,3 watt e também 3 volts. Ele quer saber o valor da resistência R desse circuito. Olha só, antes de começarmos a nossa resolução, vamos entender, vamos extrair desse enunciado as pistas, aquilo que realmente vai nos dar elementos para buscarmos conceitos, teorias para resolver essa questão. Primeiro, valores nominais. O que são valores nominais? Acho que é importante responder essa pergunta, hein? Valores nominais são os valores máximos de funcionamento de um dispositivo. É sempre aqueles valores determinados pelo fabricante, que normalmente se encontram no manual desse aparelho ou registrado, impresso no corpo, no invólucro desse aparelho. Então, essas lâmpadas, sendo de 0,6 watt e 3 volts, esses são os valores máximos, a potência máxima e a DDP máxima dessa lâmpada. Idem para a lâmpada 2. Então, sempre que você lê no enunciado de uma questão o termo valores nominais, bota na sua cabecinha, esses são os valores máximos de funcionamento. E se tem valor máximo de funcionamento, certeza. É possível que essa lâmpada, se ultrapassar esses valores, ela pode ser danificada, ok? Ela pode queimar. Então, tem esses dois caminhos para a gente poder analisar nessa questãozinha. Então, vamos lá? Caminhando um pouco mais, ó. Sempre que você encontrar valores nominais, qual que é o primeiro passo? A partir desses valores, busque, calcule os valores de resistência e corrente elétrica. Mais um pouquinho, hein? Independente se essa lâmpada está ligada de acordo com as suas especificações ou em qualquer outro valor, que seja um valor menor do que os seus valores nominais, a resistência dessa lâmpada ela não vai mudar, considerando assim um resistor ôhmico. Mas a DDP, a corrente, a potência, isso sim, isso pode mudar na lâmpada. Então, independente, para de resolver a questão, encontrou o termo valores nominais, a primeira coisa que você vai fazer, a partir dos valores dados, calcule a resistência e a corrente elétrica. Anotou aí? Então vamos fazer isso? Olha só, eu coloquei no cantinho ali os valores de potência e DDP fornecidos pela questão, que são os valores nominais de cada uma das lâmpadas, e aí podemos calcular agora resistência e corrente. Lamon, qual parâmetro, qual eu calculo primeiro? O que você quiser. Você conhece as expressões eletrodinâmicas, não conhece? Bom, eu tenho U e tenho
P de cada lâmpada. Podemos calcular a corrente? O que você acha? Lembra da expressãozinha π? Ali, ó. Pelo π para a lâmpada 1, nós temos a potência 0,6, a DDP de 3 volts, a corrente que passa pela lâmpada 1 é de 0,2 ampere. Como nós obtivemos esse valor? A partir dos valores nominais, essa é a corrente máxima que pode passar pela lâmpada 1. Ou seja, em alguma situação em que a corrente que passar por ela for maior do que 0,2 ampere, a lâmpada vai queimar. No caso específico dessa questão, as lâmpadas apresentam valores nominais, funcionamento nominal. O mesmo agora podemos calcular a resistência dessa lâmpada 1, colocando os valores que nós encontramos. Eu optei pela primeira lei de Ohm. Mas você consegue ver aí um outro caminho para a gente poder calcular o valor da resistência a partir das especificações nominais? Bom, eu tenho P e tenho U, poderíamos usar o por, potência U ao quadrado sobre R. Você encontraria os mesmos 15 ohm. O mesmo procedimento nós vamos aplicar para a lâmpada 2. Vou passar aqui rapidinho, ó. Como o passo é o mesmo, muda apenas os valores, nós temos a corrente máxima que pode passar pela lâmpada 2 e a resistência dela, que vale 30 ohm. Belezinha até aí? Então, registrou? Li no enunciado da questão, valores nominais, paro tudo e calculo corrente e resistência elétrica desse dispositivo. Vamos pegar esses valores e vamos representá-lo no circuito da questão. Então, esse foi o circuito, né? Eu estou vendo a lâmpada 1 em série com a nossa bateria de 6 volts. Estou vendo a lâmpada 2 em paralelo com o resistor errão, o qual desejamos calcular o valor. Então, vamos representar essas correntes e os valores das resistências aqui nesse circuito? Então tá aí, ó, a lâmpada 1 com 15 ohm, a lâmpada 2 com 30 ohm, e a corrente que passa pela lâmpada 1 é 0,2 ampere, e a que passa pela lâmpada 2 é de 0,1 ampere. Agora vem a parte mais importante do nosso circuito, que é a análise do seu funcionamento. Vem comigo. Essa corrente de 0,2 que está passando pela lâmpada 1, pelo fato da lâmpada 1 estar em série com a bateria, essa corrente de 0,2 é a corrente total fornecida pelo seu gerador. É a corrente total do seu circuito. Ela saiu aqui da bateria, passou pela lâmpada 1 e encontrou aqui um nó. Esse nó é um ponto divisor de corrente. É um ponto que vai dar acesso a uma associação em paralelo, que é também chamada divisor de corrente. Ah, muito bom! Então está passando 0,1 pela lâmpada 2 e está passando uma corrente R pelo resistor R, beleza? E aí, vou fazer um parênteses. Estou resolvendo essa questão de uma forma que, independente dos valores dados por ela, o procedimento, passo a passo, se ele for aplicado, você consegue obter a resposta. Amor, por que você está falando isso? Porque os valores dessa questão, os valores dados, eles favorecem a obtenção do valor do errão. Quer ver? Vamos encontrar de cabeça? Olha aqui, ó. Se a corrente total era 0,2, ela chegou aqui e dividiu em 0,1, com certeza está passando 0,1 também pelo errão. Faz sentido isso? Para essa corrente se dividir igualmente, o 0,2 dividiu em 0,1 e 0,1, só se esses dois caminhos tiverem a mesma resistência. Logo, fala para mim, quanto vale o errão? Tem que valer 30 ohm. Entende? Os dois caminhos têm a mesma resistência. Tá bom? Mas se não fosse assim, se os valores não favorecessem esse atalho, como que eu posso resolver? Qual é o procedimento? Tá aqui para você, ó. No divisor de corrente, nós podemos calcular qual é a corrente que passa no outro ramo. Tá vendo só? Somando as duas correntes tem que dar a corrente total. E sabendo que eu tenho dois resistores em paralelo, a DDP no paralelo é a mesma para todo mundo, não é? L2 e R estão em paralelo. Vamos fazer URI para os dois e igualar? Ó, vai ficar assim, ó, R2 e 2 igual a R vezes IR. Nós temos os valores, não temos? De R2 e I2 e temos o valor de IR. Com isso, o valor esperado de 30 ohm como sendo a resistência errão. Logo, se você ir até as alternativas, isso te deu a letra D como resposta. Pronto. Uma questão que envolve a associação mista de resistores. Vimos um divisor de corrente, brincamos um pouquinho com o cálculo, com a potência, com os valores nominais. Então são termos importantes para essa questão. Muito bom, Lamon, mas quando se fala em circuitos elétricos, é possível eu encontrar uma questão com um nível de exigência maior? Bom, eu não queria te dar spoiler não, mas pode acontecer isso com você. Imagine só essa mesma questão se ele fizesse essa perguntinha para você, ó. Olha só.
Nós encontramos 30 ohm para que as lâmpadas funcionassem com seus valores máximos, funcionassem de acordo com suas especificações. Belezinha, montei o circuito, 30 ohm, bacana. E se o valor do errão for diferente de 30 ohm? Por exemplo, 20 ohm, 40 ohm, as lâmpadas não vão mais funcionar de acordo com suas especificações, podendo inclusive estarem submetidas a um valor maior do que os seus valores nominais. Logo, a lâmpada poderá queimar. A pergunta é essa então. Olha só, uma exigência maior da análise de circuitos elétricos. E se o errão for diferente de 30, qual lâmpada que vai queimar? Se ele valer 20. E se ele valer 40 ohm, qual lâmpada vai queimar? Já tem aí uma hipótese? Hã? Como é que eu faço esse tipo de análise? Vem comigo, olha só. E para a gente entender isso melhor e de uma vez por todas, vamos ver isso no simulador, para a gente ver como é que funciona? Olha só, vem comigo. Aqui eu trouxe para vocês esse circuitinho, o mesmo circuito, né? E já está aqui em funcionamento. Eu só vou alterar o valor dessa DDP, que no nosso circuito era uma DDP de 6 volts, não era? Deixa eu ajustar aqui rapidinho para a gente, ó. Muito sensível essa tela nossa, hein? Muito bom. Vamos colocar aqui os 6 volts, ó. Tá aqui, ó. 6.1, 6 volts. Então, nós temos aí tudo funcionando perfeitamente, igualzinho a gente calculou. A lâmpada 1 de 15 ohm, a lâmpada 2 de 30 ohm, e vamos verificar se nessas condições os valores de funcionamento desse nosso circuito. Você lembra quanto era a corrente total? Quanto era a corrente que passava pela lâmpada 1? Olha lá, ó, 0,2 ampere. Lembra? Lembra quanto é a corrente que passava pela lâmpada 2? Olha lá, ó, 0,1. 0,2 na lâmpada 1, olha lá, ó, e 0,1 na lâmpada 2. Do lado de cá também, né? Tava passando 0,1. Olha lá, usei aqui um amperímetro só para a gente poder entender como é que isso funciona. A DDP, vamos brincar mais um pouquinho, ó. Traz para cá e vamos pegar um voltímetro. Vocês estão percebendo que estamos aproveitando a configuração do circuito para a gente trabalhar instrumentos de medidas elétricas, né? Para a gente medir tensão, DDP, voltagem, usamos um voltímetro. De que maneira nós podemos ligar um voltímetro a fim dele medir a DDP na lâmpada 1? A DDP, a associação em paralelo, o é o mesmo, né? Então é por lá que nós vamos ver. Vamos ligar aqui então, ó. Vamos ligar um terminal de um lado da lâmpada, o outro lado da lâmpada. Tá marcando quanto aqui? 3 volts, que era o valor esperado, né? Então a lâmpada 1 tem 3 volts. Vou pegar um outro voltímetro e vou deixar ele no cantinho aqui, ó. Vamos ligar a lâmpada do meio aqui, ó, a lâmpada 2. Vou ligar o negativo aqui e vou ligar o positivo aqui. Olha lá, ó, tá marcando quanto? Ah, o nosso simuladorzinho, ó, tá marcando 3 volts também, que era o esperado, né? Então 3 volts, que são as tensões nominais, são as tensões máximas. Se o valor dessa DDP ultrapassar 3 volts, a lâmpada queima. Vamos lá então? Olha só o resistor errão valendo 30 ohm. Vamos aumentar esse valor? Vamos colocar ele como 40? Atenção para as indicações dos instrumentos, hein? Ó, vamos colocar aqui, ó, resistência 30, 40 ohm. Veja só, qual lâmpada que queimou ou que irá queimar? A lâmpada 1 agora tem 2,8 volts. E a lâmpada 2, 3,2. Bingo! A lâmpada 2 ultrapassou os 3 volts. Consequentemente, para uma resistência errão maior que 30, a DDP na lâmpada 2 é maior do que a sua DDP nominal. Logo, a lâmpada 2 vai queimar. Para uma resistência menor que 30, note, vamos lá, ó, menor que 30, atenção para os valores dos voltímetros. Eu sugeri 20 ohm, não foi? Ali, ó, colocando no 20 ohm, você vai encontrar aqui, olha lá, ó, olha só a lâmpada 1, 3,33 volts. A lâmpada 2, 2,67 volts, ou seja, a lâmpada 1 vai queimar. E a lâmpada 1 queimando, se a lâmpada 1 queimar, como ela está em série com a bateria, abre o circuito, todo o circuito para de funcionar. Belezinha? Vamos entender então por que isso acontece? É lógico que na hora da prova você não pode usar um simulador, né? Mas você pode usar enquanto você estuda. Inclusive, vou deixar para você o link desse simulador aqui para você brincar à vontade, se divertir aí sobre circuitos elétricos. Montar o circuito que você quiser e tentar explicar aquilo que você está vendo com as modificações que você for fazendo ao longo da sua caminhada, da sua navegação. Então, olha só, vamos entender um pouquinho? Quando nós tínhamos aqui 30 ohm e 30 ohm,
nós tínhamos 3 volts e 3 volts. Dá para perceber que a lâmpada 1 ela está em série com esse conjunto? E a associação em série também recebe o nome de circuito divisor de tensão. Então, se você somar a DDP da lâmpada 1 com a DDP desse conjunto, tem que dar os 6 volts, que é a DDP total do seu circuito. Faz sentido isso? Ora, quando nós tínhamos aqui 30, vamos voltar para o 30, 30 ohm, aqui o 30 ohm, nós tínhamos 3 volts, 3 volts. Quando você aumenta o valor do errão, aumentando o valor do errão, vamos ultrapassar aqui, ó, vou pôr 60. Aumentando o valor do errão, nós aumentamos a resistência equivalente do seu circuito. Aumentando o R equivalente do circuito, o que acontece com a corrente total? Ela diminui, não é isso ou não? U igual a R vezes I. Como U é constante, igual a 6 volts, R e I são inversamente proporcionais. Se o R equivalente do circuito aumenta, a corrente total vai diminuir. E é essa corrente total que passa pela lâmpada 1. Então, se na lâmpada 1 a corrente que passa agora é menor, se você fizer o URI para ela, vai dar um U menor do que era antes, concorda? Então o U na lâmpada 1 vai diminuir. Lembra que era 3 volts? Agora está 2,57. Como a soma desse U com esse U tem que dar sempre o mesmo valor que é 6 volts, se eu tenho duas parcelas igual a uma soma que é constante, se uma das parcelas diminui, a outra tem que aumentar, para que a soma permaneça o mesmo valor. Faz sentido isso? Então, se eu percebo que aqui a corrente diminuindo diminui a DDP, consequentemente, a DDP nesse outro setor tem que aumentar. Aumentando a DDP, ela fica acima de 3 volts, queimando a lâmpada que tem valor máximo de 3 volts. Quando você diminui, coloca menor que 30, lembre-se que para 30 tem 3 volts, 3 volts. Para menor que 30, você diminuiu a resistência equivalente do circuito. Consequentemente, aumenta a corrente total. Se a corrente total aumenta, vamos verificar se ela aumenta mesmo, ó. Lembra que era 0,2? Agora quanto tá, ó? Olha lá, ó. 0,24. Aumentou a corrente total. Logo vai aumentar a DDP nessa lâmpada. Eu tenho duas parcelas, onde uma parcela aumentou. Certeza, a outra tem que diminuir para que a soma permaneça 6 volts. Faz sentido isso? Consequentemente, nós temos uma diminuição da queda de tensão na lâmpada 1 e vai aumentar a tensão na lâmpada 2, ficando maior e consequente. Vai ter um aumento da tensão aqui, consequentemente vai ter uma diminuição da tensão na lâmpada 2, como a gente pode perceber. Logo, nessas condições, a lâmpada 1 vai queimar. Perfeito? Então esse é o caminho. É você analisar o seu circuito por divisor de corrente, por divisor de tensão e a chave mestra para circuitos elétricos que usamos aqui hoje, né? Que é o URI, que é a primeira lei de Ohm. Belezinha? Então para essa questão, tá aí para você algo que pode te ajudar a aprofundar nessa análise de circuitos elétricos. Isso é válido tanto para as questões fechadas quanto para as questões abertas aí que você vai enfrentar nesses vestibulares. Belezinha? Então, vem comigo que eu vou trazer para você uma outra situação. Primeiro, olha só, acho que vale a pena você registrar aí que nesses primeiros minutos de conversa nossa, olha só o tanto que nós já caminhamos nessa fichinha resumo. A gente viu associações mistas, ou melhor, associação mista de resistores, as propriedades da associação em série, onde a corrente é comum, divide a DDP. Ouvimos a associação em paralelo, fiz uma brincadeirinha aqui, né? No paralelo, o U é o mesmo, é comum para todos os resistores e a corrente divide, inversamente proporcional a R, assim como fiz a brincadeirinha no série E, o I é o mesmo, né? Falamos um pouco sobre valores nominais e análise de circuitos elétricos. Belezinha? Então, trouxe para vocês aí, vale muito a pena vocês explorarem esse assunto, porque com certeza é um spoiler fantástico para vocês. E por falar nisso, tem outro aí para vocês, ó. E já vem outro para você se preparar completamente. Aqui no Nacional é assim, gente. Aqui no NASA, a gente só conta aquilo que realmente cai, não é? E aí eu trouxe para você essa imagem, que tem sido comum, né, nos principais vestibulares, experimentos que demonstram fenômenos físicos, situações do nosso dia a dia, e você encontrar argumentos para explicar cientificamente essas situações. Então, eu estou vendo aí um tubinho de cobre, vocês perceberam? Ó? Um tubinho de cobre, onde um ímã ele foi abandonado, olha só.
E se você percebeu, ele não cai em queda livre. Ah lá, eu quero saber o seguinte, qual é o fenômeno físico envolvido nesse processo? É isso. Qual que é o fenômeno físico? Tem alguma lei que eu posso usar para explicar essa situação? Já foi contexto de Enem, já foi contexto de paulistas, já foi contexto de vestibulares importantes aí. Então, tá aí para você. O cobre é um tubinho de cobre, né? E eu tenho um ímã. Um ímã, ele gera um campo magnético. Faz sentido? Estou buscando pistas para entender qual fenômeno físico está envolvido aqui. O cobre é um material ferromagnético? Responde essa para mim, olha aqui, ó. Olha aqui no fundo dos meus olhos. O cobre, Cu, é um material ferromagnético? É um material que é atraído por ímã? É um material que é facilmente magnetizável? Não é não, né? Se não é, quais são os principais elementos dos materiais que são ferromagnéticos? Anota aí, vai. CONIFE, cobalto, níquel e ferro, que são os materiais ferromagnéticos ou qualquer liga metálica que contenha pelo menos um deles. Então o cobre não é. Eu tenho o cobre, soltei o ímã, você pode pensar, nossa, e se fosse um tubinho de ferro então? Ah, se fosse um tubinho de ferro, se eu soltasse esse ímã, ele ia pregar no tubinho de ferro e não ia cair. Então aqui, olha só, como é que está interagindo isso então? E aí, quer me falar que fenômeno físico está envolvido aí nesse experimento? Freio magnético se explica assim também, né? Ah, você que falou indução eletromagnética, acertou, hein? Muito bom. Indução eletromagnética. Ah, mas não lembro o que é indução eletromagnética. Simples, espera lá. Indução eletromagnética é justamente a geração de eletricidade a partir do magnetismo. Pensa comigo. Induzir, fazer aparecer, surgir eletromagnetismo, eletricidade pelo magnetismo. Então, se você tem uma situação onde você percebe que acendeu uma lâmpada, que apareceu corrente, que tem DDP, e não tem tomada e não tem pilhas, é simplesmente um ímã que está perto ali na jogada, simples, isso é indução eletromagnética. Então, na indução eletromagnética, para a gente poder entender isso de uma vez por todas, olha lá, ó, eu percebo que esse ímã está caindo com velocidade constante. De novo, uma lei física importante, hein? Para que a velocidade de um corpo seja constante, quanto deve valer a força resultante nesse corpo, hein? Isso mesmo, deve ser nula. Então, se o ímã cai, peguei como exemplo aqui um ímã com os polos norte e sul, com o polo norte voltado para baixo, tá? Só para ilustrar. Tem a força-peso que naturalmente puxaria ele para baixo, certo? Como ele cai com velocidade constante, obrigatoriamente tem que ter uma força para cima. Faz sentido? Como a velocidade é constante, tem que ter uma força para cima. Essa força é uma força de interação magnética. Essa força é uma força induzida pelo movimento do ímã, próximo ao material condutor. E é isso que nós vamos trabalhar agora, porque isso é explicado pela lei de Lenz. A lei de Lenz, ela se baseia na conservação da energia do sistema. Então pensa comigo, enquanto esse ímã cai, tem a força-peso atuando. E ali, como é um material condutor, vai ter uma variação de fluxo em toda a região acima e abaixo desse ímã enquanto ele se movimenta. E essa variação de fluxo é o que vai provocar a indução. Vai surgir ali uma corrente elétrica para se opor à causa que está dando origem à variação do fluxo. Então pera lá. O que está provocando a variação do fluxo? O movimento do ímã. Então vai aparecer no ímã uma força para se opor ao seu movimento. A lei de Lenz é assim. E aí, veja comigo, eu posso entender que esse tubinho é como se fossem vários anéis empilhados. Faz sentido isso? Pensa num tubo onde eu vou fatiar esse tubo. Eu vou olhar sempre para um anel que está imediatamente acima do ímã e um que está imediatamente abaixo do ímã. Como a força-peso está para baixo e você tem esse ímã com velocidade constante, então vai existir uma força contrária ao seu movimento. Essa força de interação magnética é entre o anel e o ímã. Aí eu te pergunto, entre o anel de baixo e o ímã, para que resista ao movimento dele, tem que ter uma atração ou uma repulsão? Para se opor ao movimento dele. Essa é a palavra-chave. A lei de Lenz se baseia nisso. Para se opor, para contrariar o que está provocando a variação do fluxo. Então, se eu percebo que o ímã está caindo, ele está se aproximando do anel de baixo. O anel de baixo, então, vai repelir para contrariar esse movimento. Isso, de maneira simultânea, acontece com o anel imediatamente acima do ímã. Se o ímã está se afastando dele, vai aparecer uma força para se opor a esse afastamento. Ou seja, o anel, a parte de baixo dele, tem que atrair,
o polo sul desse ímã. Tá vendo só? Que essas interações acontecem para se opor ao movimento do ímã? Aí eu te pergunto, interação magnética entre polos. Polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes contrários se atraem, não é assim? Consequentemente, aqui embaixo, como há uma repulsão, o que nós temos, se é o polo norte, para ter uma repulsão, essa face do anel vira um polo norte também. Faz sentido isso? Aqui em cima agora, ó, se está tendo uma atração, eu tenho o polo sul voltado para a face de baixo do nosso anel. Então, para ter uma atração, aqui embaixo tem que ser um polo norte. Consequentemente, aqui em cima o polo sul. Se nós sabemos quais são os polos magnéticos formados em cada um desses anéis, você lembra? Podemos aplicar a regra da mão direita, lembra disso? Mas para a gente poder aplicar a regra da mão direita, temos que lembrar também que em um ímã, as linhas de campo sempre saem do norte e entram no sul. Saem do norte e entram no sul. Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, nesse caso nosso, só para a gente poder confirmar, essa face aqui de cima é um polo sul, ó, regra da mão direita. Aqui minha mãozinha, ó, olha para cá, ó, olha só. Eu tenho o campo entrando. Por isso, a corrente elétrica tem esse sentido horário que você está vendo aqui. Na parte de baixo é um polo norte. Norte, o campo é saindo desse anel, né? Saindo pela regra da mão direita, por isso a corrente tem esse sentido, que é o sentido anti-horário. Então as questões que envolvem esse contexto cobram isso de você. O sentido da corrente induzida, de acordo com a lei de Lenz, essa questão da atração e repulsão, porque é um sistema que enquanto o ímã está se movimentando, eu tenho um movimento, eu tenho energia mecânica sendo convertida em energia elétrica. Eu tenho um movimento gerando DDP e corrente elétrica. Então, esses são os benefícios. De maneira muito rudimentar e simplificada, essa é a forma com que as usinas hidroelétricas geram eletricidade. É justamente por indução eletromagnética, ok? Então tá aí para você um exemplo onde freios magnéticos funcionam assim, dessa maneira, tá certo? Onde o material que não é ferromagnético consegue interagir com o ímã, olha só, tendo uma atração, tendo repulsão, tendo aí interações magnéticas por indução eletromagnéticas. Tá certo, galera? Olha só, desejo a vocês aí um sucesso gigantesco pelas provas que vem pela frente e vem pro NASA que aqui tem resultado. Que agora vai, hein? Um abraço! Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Adriano e eu quero trazer aqui algumas dicas para vocês, para que vocês possam chegar aí tranquilos para essa prova que se avizinha do Enem de 2021. Então vamos lá? Bom, quero trazer num primeiro momento uma imagem aqui com a qual nós muito convivemos, né, nos últimos meses, no último ano até, que foi a da medição da temperatura dos corpos, não é? Então imagine que uma pessoa chegou, por exemplo, num supermercado e antes de adentrar ao supermercado, precisou então com que nessa situação tão comum, precisou que a temperatura do seu corpo fosse medida. Então eu trago para vocês aqui uma pergunta muito simples. Que pergunta é essa? Como é que funcionam os atuais termômetros digitais? Pessoal, os termômetros digitais atuais fazem uso de uma tecnologia que faz a captação de um tipo de radiação. Vocês estão vendo aqui que eu trouxe uma imagem muito semelhante àquela primeira, onde uma criança tem a sua temperatura também medida à distância. Pessoal, esse tipo de termômetro digital, faz a captação de uma onda eletromagnética que está fora da região visível. Essa onda eletromagnética nós chamamos de ondas de calor. Bom, faço aqui um destaque antes de que a gente avance nessas discussões que eu trouxe aqui para hoje. Olha só, quando nós falamos de ondas eletromagnéticas, existe um espectro que nós chamamos de espectro visível e outro que não é visível. Nós enxergamos todas as radiações eletromagnéticas que estão compreendidas no intervalo de 4 vezes 10 a 14 até 7 vezes 10 a 14 Hz. Esse intervalo, pessoal, de 4 até 7 vezes 10 a 14, corresponde às radiações extremas do vermelho ao violeta. Então, lembra-se quando você falava daquelas 7 regiões principais da luz visível? O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta? Esses dois extremos, pessoal, vermelho e violeta, estão exatamente encaixados nesses valores extremos que eu disse de frequência para vocês também, de 4 até 7 vezes 10 a 14 Hz.
Acontece que antes do vermelho, antes da primeira radiação que nos é visível, existe uma outra radiação eletromagnética que não é visível, mas que é emitida por todos os corpos. Que radiação é essa? Essa radiação é exatamente a radiação infravermelha. Pessoal, insisto, todos os corpos irradiam infravermelho. Mas a maneira como os corpos irradiam esse infravermelho depende da temperatura deles. Por isso que é possível, com um termômetro digital, medir a temperatura dos corpos em diferentes circunstâncias. Por exemplo, a quantidade de infravermelho, a quantidade de radiação que vai ser captada por um corpo que está a 35 graus Celsius, não é exatamente a mesma quantidade que vai ser irradiada e que vai ser captada se o corpo estiver a outra temperatura. Então, resposta simples para a pergunta simples. Como funcionam os atuais termômetros digitais? Eles funcionam com a captação, com a detecção da radiação infravermelha. Ok, pessoal? Bom, mas continuando ainda nessa esteira de nós falarmos de temperatura, o que é temperatura? Pessoal, a temperatura é uma grandeza física associada ao grau de agitação das partículas de um sistema físico. Ora, como os sistemas físicos têm a sua constituição, têm a sua matéria determinante, eu posso dizer sim que os corpos têm temperatura. Por exemplo, qual é a temperatura do corpo do Adriano nesse exato momento? Algo em torno de 36 graus Celsius. Mas será que a temperatura do meu corpo pode ser medida de maneira direta em relação a essa agitação das partículas do sistema que é o corpo do Adriano? Com certeza não. Pessoal, a medida da temperatura dos corpos é sempre feita de maneira indireta. Insisto, a medida de temperatura dos corpos é sempre feita de maneira indireta. Por que indireta? Porque nós não vamos medir exatamente a agitação das partículas. O que nós vamos medir é alguma outra grandeza que tem a ver com esse grau de agitação. No caso que eu acabei de mostrar para vocês, dos termômetros digitais que captam o infravermelho, essa medida indireta de temperatura é exatamente feita a partir da medida do quanto de infravermelhos um corpo irradia e do quanto de infravermelho o termômetro capta, ok? Então não nos esqueçamos disso. Temperatura sempre medida de maneira indireta. Adriano, mas eu falo muito, especialmente em dias de temperaturas altas, que eu estou com muito calor. Gente, se os corpos têm temperatura, eu também posso dizer que os corpos têm calor? Muita atenção nisso que eu lhes digo agora, porque o Enem, em várias outras oportunidades, já confrontou em itens da prova os conceitos de calor e de temperatura. Atenção, corpos têm temperatura, mas corpos não têm calor. Vou repetir, corpos têm temperatura, mas corpos não têm calor. Calor é uma forma de energia em trânsito. Calor é uma forma de energia trocada entre sistemas que têm temperaturas diferentes até que seja atingido o equilíbrio térmico. Então guardem essa frase. Os corpos não têm calor. Corpos têm temperatura, mas corpos não têm calor. Bom, pessoal, então, de posse dessa ideia, eu queria trazer vocês agora para a gente dar uma olhadinha breve numa questão do Enem de 2015, que falava exatamente da troca de calor, não é? Bom, essa questão no Enem de 2015 nos dizia o seguinte, vamos lá, vamos fazer uma leitura breve da questão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui esse texto para que fique melhor, né? Para que todos vocês em casa aí tenham uma facilidade maior da leitura. Bom, dizia então a questão, Enem de 2015. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria, muita atenção, a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 6 horas do seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. Nossa, Adriano, complicado, hein? A história é a seguinte, imaginem que eu coloquei dentro de uma garrafa líquidos com temperaturas diferentes.
Esses líquidos, depois de um tempo, atingem o equilíbrio térmico. Eu fecho a garrafa e depois de um tempo analiso a temperatura lá dentro. Pessoal, apesar de a garrafa térmica ser um sistema com boa isolação térmica, por óbvio a temperatura no interior dela se altera. Mas o que nós queremos como consumidores? Nós queremos que depois de um certo tempo, a temperatura do líquido que lá dentro foi colocado se mantenha pelo menos perto do valor de equilíbrio, perto daquele valor inicial. Então a proposta era de se fazer o quê? Identificar qual foi a variação de temperatura depois de 6 horas, mas olhando isso por meio do quê? De uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido que está nessa garrafa. Bom, esse quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura, sendo o selo A, para a melhor garrafa, aquela em que a temperatura teve uma variação menor do que 10%, B, entre 10 e 25%, C, entre 25 e 40, D, entre 40 e 55 e E, maior do que 55 graus Celsius. Ok, pessoal? Finalmente, para atribuir então uma categoria a uma certa garrafa térmica, um modelo, são preparadas então e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16. Qual seria então, qual deveria ser o selo colocado, o selo a ser posto nessa garrafa? Pessoal, qual que é o nosso grande problema então? Descobrir qual que vai ser a temperatura de equilíbrio que nós vamos ter quando nós misturarmos 1/3 de água a 10 graus Celsius com 2/3 de água a 40. Porque eu já sei, depois de 6 horas, que a temperatura lá dentro foi de quanto? De 16. Depois de 6 horas que abriram a garrafa, descobriram que a temperatura lá dentro era de 16 graus Celsius. Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha então como fazer esse cálculo? Pessoal, o que nós temos aqui é uma típica questão do princípio, que trata do princípio das trocas de calor. O que nos garante esse princípio? Nos garante que o somatório das quantidades de calor cedidas e recebidas deve ser 0. Ora, dentro da garrafa foram colocadas 2 porções de água, uma porção de água fria, uma porção de água quente. Como a troca de calor é uma troca que só muda a temperatura das 2 amostras de água, nós estamos falando aqui de uma quantidade de calor sensível, que pode ser escrita como mc∆T. Reparem que eu escrevi mc∆T para água fria e mc∆T para água quente. Agora façamos o seguinte, o que nós sabemos dessas 2 amostras? Nós sabemos qual era a porção delas, 1/3 da massa a 10 graus Celsius, com 2/3 da massa a 40. Mas nós não sabemos ainda qual que é a temperatura de equilíbrio dessa mistura. Adriano, mas não era 16? Não, pessoal. 16 graus Celsius é a temperatura que foi encontrada na garrafa depois de 6 horas que ela foi fechada e aberta novamente. Então, a nossa problemática aqui, o nosso problema a ser resolvido é descobrir qual é a temperatura dessa mistura, do 1/3 de água 10 com 2/3 de água 40. Bom, se nós cortarmos então essas massas, se nós cortarmos esses 3, o que vai sobrar? Aqui vai sobrar T menos 10 e aqui vai sobrar 2T menos 40. 2T menos 40, se eu distribuir, obviamente tornar-se-á 2T menos 80, não é? Porque é 2 vezes T, 2 vezes 40. Reparem que aqui nós vamos cortar os 3 e vamos cortar a massa, não é? Bom, T mais T é 2T, perdão, T mais 2T é 3T, menos 10 com menos 80 dá menos 90, que para o lado de lá passa como 90. Quer dizer então que a temperatura de equilíbrio dessa mistura das 2 amostras de água vai ser de quanto? De 30 graus Celsius. Bom, mas vamos lá. Quer dizer então que eu fiz essa mistura e rapidamente um equilíbrio foi estabelecido a quanto? A 30 graus Celsius. Ocorre, pessoal, que depois de 6 horas que a garrafa está fechada, com essas 2 amostras de água lá dentro, eu abri de novo e descobri que a temperatura não era mais de 30. A temperatura era de quanto? A temperatura era de 16 graus Celsius. Então o que nós podemos dizer? Se 6 horas depois a temperatura era 16, ocorreu uma diminuição de quanto? 30 menos 16, 14. Pessoal, mas espera aí. O equilíbrio ele foi estabelecido a 30 graus Celsius, não foi? Uma variação de 14
é mais ou menos uma variação de quanto? Espera aí, 30 graus Celsius, metade de 30 é 15. Então essa diminuição de 14 graus Celsius é mais ou menos uma diminuição de quanto? De 50%, é próximo de 50%. E se nós voltarmos naquela tabela que nós lemos há pouco, vocês vão encontrar então que o selo devido era um selo que tinha variação de 40% até 55%, o que nos dá como resposta a letra D. Tá bom, pessoal? Bom, foi isso que eu preparei para esse nosso rápido encontro. Espero que vocês tenham aproveitado dessa discussão e que façam o melhor Enem da vida de vocês.